Boa tarde, então, senhores conselheiros. Estamos dando início então, à sessão das 14 horas do dia 15 de julho de 2020. A composição do colegiado permanece a mesma. Daremos início no primeiro item da pauta da tarde mesmo, item 82. O recorrente é Eufrates Empreendimentos S.A., e a relatoria é da conselheira Bianca, a quem passo a palavra. Bom, boa tarde, colegas. Trata-se de um processo de auto de infração, exigência de crédito tributário, valor de 91 mil a título de imposto de renda, juros e multa proporcional referente a infrações apuradas no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2004. O auto de infração foi lavrado sob o fundamento de que houve omissão de receitas por parte da empresa, porque ela não teria comprovado a origem de 4 depósitos. E aí, aqui no início do voto, então, eu colaciono um quadrinho que tem os quatro itens que são questionados. A empresa esclarece que não exercia nenhuma atividade comercial de prestação de serviços e jamais obteve receita tributária. Esses valores se refeririam ao aumento de capital social realizado pelo então sócio Álvaro Ferreira Filho, conforme ela já tinha dito na impugnação. Nesse processo, eu tomei a liberdade de citar o artigo 57 do regulamento para reproduzir os fundamentos do voto condutor da decisão de primeira instância. No entanto, eu fiz um resumo de mérito aqui, que eu gostaria de ler para vocês, porque eu acho que já vai abarcar a questão principal do processo, que vai ficar bastante fácil para os senhores entenderem, em vez de ler, né, o teor todo do voto da DRJ. Então, vamos lá. Alega recorrente que ela teve uma Assembleia Geral Extraordinária em maio de 2004 e que ficou deliberado e aprovado um aumento de capital para a empresa. Esse sócio, o senhor Juvenil Alves, no montante de 1.600.000. Para a integralização desse capital social, o sócio fez adiantamentos a título de aumento de capital social e depositou na conta bancária da empresa esses valores questionados. Então, esse é o principal argumento da contribuinte, de que trataria-se, então, de aumento de capital social. Então, na análise, a primeira coisa que se deve ressaltar é que os 2 primeiros valores, são 4, né? Eles são datados de março de 2004, então eles seriam anteriores à CGE, né, já é um primeiro ponto que ressalta aqui. Mesmo que se aventasse que esse caso seria de integralização por adiantamento, né, eu entendo que não seria o caso, porque o acordo estipulado na AGE previa parcelas mensais de 50 mil, então seriam várias parcelas mensais de 50 mil até dezembro de 2006, tendo início, a integralização teria início a partir do registro dessa ata eu ia falar Juscerja, que aqui no Rio de Janeiro Junta Comercial de Minas Gerais, né, que ela ocorreu somente em setembro de 2004. Então, como todos esses adiantamentos aqui, eles são anteriores a esse período, só tem um aqui posterior, né, então, aqui já cria uma dúvida em relação a isso. E aí eu citei aqui a cláusula a parte do AGE, que fala justamente como é que seria pago esse adiantamento de capital. Os outros 2 últimos créditos, que seria de 47 mil e de 48 mil, o primeiro, ele fala depósito em dinheiro. Então, já é mais difícil ainda você verificar, né, a origem. E o segundo fala depósito em cheque, mas também não houve a comprovação por meio de nenhuma documentação de qual seria esse cheque. Então, por essas questões, bem resumidamente, aplicando aqui o que diz a súmula CARF 95, de que a presunção de omissão de receita caracterizada pelo fornecimento de recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios ou administradores da companhia, somente será elidida com a demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos. Então, eu entendi, né, como eu mencionei em linha com a decisão da RDRJ, que não há comprovação, então, que isso realmente seria aumento de capital, né, por uma incongruência aí de motivações, e estou negando, então, o provimento ao recurso voluntário. Ok, conselheira Bianca.
Aqui eu estou observando aqui, acho que está com um pouquinho de microfonia, né? Acho que está com o microfone aberto. Você está também aqui rejeitando as preliminares de unidade de autoinflação e também a decadência, né? Esses eu posso citar aqui a fundamentação. Não, tranquilo. São questões assim mais simples, mas eu posso passar aqui pelas questões, né? Que são questões de que não teve, de que o auto de infração não foi lavrado da melhor forma, tem algumas preliminares, mas o principal é essa questão de mérito. Certo. E o resto é aquela presunção legal também, né? Ele também entra na questão da presunção legal, então são argumentos um pouco mais genéricos. E o mérito é o suprimento de numerário lá, né? Tem que comprovar a origem, a efetividade da entrega. Certo. Senhores, dúvidas? Não? Nenhuma? Podemos votar? Conselheiro Roberto, por favor. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Dornelas. Também acompanho. Conselheiro Lisandro. Acompanho a relatora. Conselheiro Rogério. Acompanho a relatora. Conselheira Giovana. Acompanho a relatora. Conselheiro Lucas. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de unidade de autoinfração e arguição de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Item 82, julgado. O próximo, nós temos aqui os itens 83 e 84, que são ambos do recorrente Zanetti Barossi, S.A. Indústria e Comércio. Ambos relatados pela conselheira Bianca também. Acho que alguém saiu? Lisandro, né? Vamos aguardar o Lisandro reconectar, mas aí a conselheira Bianca já nos informa. É possível, os dois são parecidos, mesma coisa? Não, são diferentes, presidente. Presidente, só repete para mim o resultado do item 82. Rejeitar as preliminares de nulidade e a arguição de decadência e mérito negar provimento. Tá, obrigado. Vamos aguardar o Lisandro. Só para informar que os acordos que nós mencionamos na outra sessão já se encontram no zap da turma aí. Tá, ok, obrigada. Obrigada aí, Dornelas. Opa, o Lisandro não estou enganado. Desculpa. Não, imagina, Lisandro, imagina. Eu fui fechar o Word e fechei o... Acontece, né? É fácil. Olha só. Então, vamos retomar. Vou pedir, então, para a conselheira Bianca relatar, e vai pela ordem, Bianca, 83, depois 84, é isso? Vamos sim, Fernando. Tá certo, então. Então, vamos dar início aí ao julgamento do item 83, recorrente Zanetti Barossi S.A. Conselheira Bianca, com a palavra. Bom, esse processo trata de uma compensação que, de acordo com o despacho decisório, foi homologada apenas parcialmente, não confirmando algumas parcelas de IR-fonte. O acórdão, ele reconheceu a comprovação da retenção na fonte, mas ele mencionou a questão do oferecimento à tributação dos rendimentos das aplicações financeiras. Então, por conta disso, por conta desse argumento que só foi trazido pela DRJ, a recorrente, então, traz os informes de rendimentos, a cópia do razão, demonstrativo de composição dos valores, enfim, traz toda a documentação para comprovar que realmente essas receitas foram oferecidas à tributação. Então, nesse caso, eu estou votando por aceitar esses documentos e encaminhando para diligência para que eles sejam analisados pela unidade de origem. Certo. Aqui. Senhores, dúvidas, debates aí? Apresentando a documentação.
acessórias, então a conselheira Bianca está propondo aí a diligência para exame desses documentos, sempre para comprovar essas questões aí de Oferecimento à tributação. bastante comum, né? A gente está acostumado com essa questão das receitas, confronto com DIF, regime de competência, é comum dar esse problema. Opa, acho que o Lisandro novamente está desconectado. Vou aguardar um segundinho. Vamos ver o que aconteceu. Olá, Lisandro. Olá. Retomou. Olha, eu já conferi a minha qualidade aqui, está perfeita, não sei o que está acontecendo. Às vezes está caindo. Já baixou para a resolução? Já, né? Então vamos lá, pessoal. Então, a conselheira Bianca está propondo a diligência aí para exame dessa documentação, né? Normalmente a gente tem acatado aqui, tá, Lisandro, essa anexação de documentos aí no recurso voluntário por vários motivos, né? Alguns, com base, que a Bianca colocou ali, com base no parágrafo 4º do artigo 16, que às vezes a DRJ vem e o contribuinte apresenta lá, por exemplo, o comprovante de rendimentos, e a DRJ vem e diz, só o comprovante de rendimentos não é suficiente. Precisaria ter escrituração contábil, prova aí do reconhecimento das receitas. E aí, a própria súmula também, princípio da verdade material, tem tantas... E também, seguindo lá um precedente que tem da Câmara Superior, quando não é esse caso, o contribuinte tem apresentado no recurso voluntário, a gente tem acatado. Só que dependendo da documentação que tem ali, às vezes até fiscalização nunca se deparou com aquela documentação, pode ser que precise algum contraditório que é impossível fazer diretamente no CARF, né? Por vezes a gente manda para a diligência para dar uma analisada, fazer um relatório, mas não sei como vocês estavam seguindo lá. Mas podemos seguir o julgamento aqui, pessoal? Podemos ir adiante? Conselheiro Roberto. Acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Dornelas. Também acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Lisandro. Acompanho a relatora. Obrigado. Conselheiro Rogério. Acompanho a relatora, presidente. Conselheira Giovana. Acompanho a relatora. Conselheiro Lucas. A relatora. Também acompanho a relatora. Então, item 83 da pauta. A resolução por unanimidade de votos para a conversão do julgamento em diligência. Item julgado, vamos ao item 84 também do recorrente Zanetti Barossi S.A. Conselheira Bianca, por gentileza. Bom, esse processo também trata de uma declaração de compensação. Ele compensou crédito de saldo negativo de RPJ 2008 e foi reconhecido apenas parcialmente o direito creditório pelo despacho decisório, justamente porque não havia confirmação de partes de estimativas compensadas nesse período. Então, elas não foram confirmadas e elas estão sendo discutidas em outros dois processos. Então, em linha com o que a turma vem decidindo, esses dois processos ainda estão pendentes de decisão irreformável em âmbito administrativo, então eu estou encaminhando pelo sobrestamento para que a gente aguarde essas decisões para que haja, então, a volta do processo para que a gente possa terminar o julgamento. Correto. A estimativa Bianca? Sim.
E chegou a olhar, Bianca, onde estão esses processos, só para a gente saber onde que eles... A verdade, Fernando, é que tem, se não me engano, 1 ou 2 eles estão comigo. Eles foram distribuídos em lotes diferentes, né? Foram distribuídos primeiro esses 2 e depois, quando eu fui checar, já tinha indicado para a pauta, esses que eles são prejudiciais também foram distribuídos para mim num lote posterior. Mas, de qualquer forma, mesmo que a gente julgasse junto, isso não quer dizer que tenha uma decisão irreformável, né? Pode ser que isso para a Câmara Superior ou tenha embargos, enfim. Então, eu falei, bom, vamos aguardar e a gente segue quando a gente tiver definido essa questão, né? Eu tenho bastante dúvida quando a gente está com os mesmos processos, porque eu falo assim, numa situação dessa, se a gente dá provimento naqueles outros, ou se a gente nega provimento, está tudo certo, porque a gente sabe se é tudo certo ou tudo errado. Agora, quando a gente dá um provimento parcial, né, às vezes a gente reconhece uma parcela lá do crédito que o contribuinte está pedindo, a gente acaba ficando meio perdido, porque às vezes tem 8, 10 compensações atreladas ali, e precisaria primeiro ver quais efetivamente serão compensadas, para ver se vai sobrar alguma coisa, né? Então, eu acho também complicado dizer o quanto tem de crédito reconhecido. O que vocês acham? Presidente, a pergunta que eu ia fazer é se nesse caso não seria mais adequado apenas sobrestar o julgamento, já que a Bianca disse que os outros processos estão com ela, para fazer o julgamento em conjunto, ou para fazer primeiro o julgamento daqueles que são prejudiciais. Desses 2 que a gente está falando nesse processo agora, um processo é o 83, que a gente julgou agora, que foi para diligência para checar a questão da retenção na fonte. E o outro é o que foi distribuído num lote posterior, foi distribuído no lote de março desse ano, por isso que quando eu fui indicar para a pauta, normalmente eu pego o lote todo e indico, não havia percebido, quando eu fui ver esse processo, tem um outro processo que está na minha relatoria também, que provavelmente, pelo que eu olhei desse próximo, que eu ainda vou incluir em pauta, também vai para a diligência. Então, ou seja, a gente teria que aguardar a volta dessas 2 diligências, julgar esses 2 após a diligência e depois julgar esse que a gente está falando agora, 84. De fato, não vai ter como julgar esse. Eles ficam entrelaçados, né? Exatamente. Isso é que eu disse. Eu não tenho dúvida de que esse processo não pode ser julgado agora. A única questão aí que eu levantei é se seria o caso de voltar o processo, devolver o processo para a unidade de origem, ou se ele podia ser sobrestado no próprio CARF para aguardar a conclusão dos outros 2 processos e aí... Enfim, parece que é no próprio CARF, né, Roberto? Já que estão todos na mesma instância, né, Fernando? Só me engano, tem um artigo do regimento. Tem aquele dispositivo do regimento que ele fala disso, né? Quando eles não estão juntos, a gente tem uma certa dificuldade quando eles estão tramitando em paralelo, né? Eu fico com um pouco de receio sempre, volto a dizer. Em tese, esse processo que a gente tem hoje e os outros 2 poderiam ser julgados juntos. Em tese, poderia, né? O que pode acontecer é você dar uma decisão ilíquida, né? Assim, se você dá as condições para o cumprimento, mas você não sabe, porque se os outros 2 forem parciais a homologação da compensação, a gente fica um tanto quanto amarrado para dizer quanto vai reconhecer nesse daqui. Poderia dizer, olha, então, reconheceu o crédito nesse até o limite das compensações que forem efetivamente homologadas de estimativa nos outros 2 processos. Seria uma decisão assim, né, que pode ser 0, né? Eventualmente pode ser até 0, se o crédito for insuficiente para matar todas as compensações que tem lá e nem começar das estimativas. É uma coisa que a gente precisa conversar, mas
Nesse caso aqui, Bianca, se você quiser, a gente poderia até, nesse primeiro momento, a gente colocar aqui que para aguardar para julgar os 3 em conjunto. Mas só que o 83, que também é parte, ele já vai sair para uma diligência, né? Então, um já está saindo agora, né? Um já está saindo para diligência agora. Provavelmente o próximo, que vai vir no próximo lote, também vai sair para diligência. Então, a gente não conseguiria julgar os 3 em conjunto. Não consegue. Eu digo que talvez a gente fazer constar para voltar esse daqui ficar sobrestado até que os outros 2 processos estejam em condições de julgamento para você. Então, quando voltasse para a diligência dos outros 2, ele voltava junto. Voltava junto, aí você avalia. Eu vou dar provimento em tudo. Então, eu vou encaminhar para dar provimento nesse. Por exemplo, vou negar provimento em tudo, vou negar provimento nesse também. Depois eles continuam andando juntos. Aí se informar eu confesso que eu nunca tinha visto essa forma de resolução, Fernando. Mas eu não tenho nenhum problema em adotar. Se os demais conselheiros concordarem, quando os demais voltarem para julgamento, esse volta e a gente vê como é que fica. Se tiver que sobrestar, enfim, aí a gente eu não tenho dúvida que esse aqui vai ter que esperar os outros 2. Sim, não tem como, a gente vai ter que esperar os outros 2. Só que a gente está numa situação que já foi para a diligência. A gente acabou de decidir. O outro, a gente ainda, em tese, pela primeira olhada que você deu, parece que vai ter o mesmo encaminhamento. Mas a gente não tem agora como dizer, eu vou aguardar a diligência nos 2, né? A gente não sabe. Agora, estando os 3 com você, talvez eu encaminhasse no sentido que nem o Roberto colocou, de não esperar a decisão definitiva. Aí já está os 3 contigo, caminha os 3 juntos e vamos tentar. Então, a diligência ficaria para aguardar. Para aguardar o retorno dos outros 2 ao CARF para julgamento conjunto. Aguardar até que os outros 2 processos estejam em condições de julgamento conjunto. Esse processo que você está relatando e os outros 2. A mesma coisa que você disse, Bianca, só que ao invés de para o trânsito em julgado administrativo, seria o que a Dona estava falando, são as decisões de mesma instância. Só que quando retornasse, você votaria o 83, ou o outro que não foi ainda, e esse. De uma vez só, né? Os outros 2 primeiro e depois esse, na ordem. Tá. Alguém me ajuda, então, depois a redigir aqui. Eu já vou deixar mais ou menos no dispositivo. Aí já fica mais claro. Não sei se alguém tem alguma dúvida, pessoal. Podemos ir adiante. Temos? Conselheiro Roberto? Sim, eu acompanho o relator. Conselheiro Dornelas? Também presente. Conselheiro Lisandro? Oi. Conselheiro Rogério? Podemos sim. Conselheira Giovana? Acompanha a relatora. Conselheiro Lucas? Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora, então vou fazer constar aqui que o processo aguarda aqui no CARF, né, até que os outros 2 processos, o retorno de diligência, estejam em condições de julgamento conjunto. Aí, quando voltar, a gente analisa ali se vai dar para julgar os 3 ou não. Tá bom? Ok. Então, esse foi o item 83 da pauta. 84. Desculpa, 84 Isso. da pauta, né? 83 Isso. já foi. Agora nós temos o item 85 da pauta. A recorrente é S. Rico Automotive House Tecalon Brasil S.A. Nós temos aqui um pedido de sustentação oral. O Dr. Alex dos Santos Ribas encaminhou um arquivo
com sua sustentação oral. Então, eu peço para a conselheira Bianca que faça um breve relato do feito, e eu transmito aqui para os senhores, então, a sustentação oral. Conselheira Bianca, com a palavra, tá? Tá, ok. Bom, trata-se de um pedido de restituição ou compensação do ano calendário de 98. Desculpa, um pedido que o contribuinte formulou em 98, relativo a crédito de saldo negativo de CSL do ano de 94 e 97, originado por antecipações de estimativas com débitos de IPI de 99. Esses pedidos foram homologados até o limite do saldo disponível no âmbito de um processo originário. Na verdade, essa compensação é desse processo originário que eu final 9829, que, de acordo com o TVF, as autoridades constataram que, uma vez efetuada a compensação, restou um saldo devedor não lançado que não havia sido declarado em DCTF. Então, dessa forma, foi lavrado um auto de infração, nesse valor de 91 mil, que originou o processo que a gente está analisando agora. Não sei se eu me fiz clara. Mas, enfim. Então, em análise ao recurso voluntário, a gente tem basicamente 2 itens de defesa que se tratam com o preliminar do pedido de decadência do direito de constituição do crédito tributário e, no âmbito do mérito, da discussão em si do direito creditório da CSL, que foi lá daquele processo original de compensação. Considerando esses argumentos, em sessão de junho de 2019, essa mesma turma decidiu converter o processo em diligência para solicitar a juntada integral desse processo de compensação original e também juntar prova se houve pagamento antecipado de IPI para fins de contagem de decadência. Voltou, então, a diligência em março de 2020, agora, e recorrente ela se manifestou em relação a esses documentos que foram juntados pela unidade de origem. Então, vou finalizar o relatório por aqui, então fica então, para a sustentação oral. Ok, obrigado, conselheira Bianca. Eu peço aos senhores, então, que silenciem os microfones, e eu vou projetar aqui a sustentação oral encaminhada pelo Dr. Alex dos Santos Ribas. Excelentíssima senhora conselheira relatora, excelentíssimos senhores conselheiros, integrantes desta egrégia primeira turma ordinária. A matéria ascendida a julgamento, por intermédio de recurso voluntário interposto pelo contribuinte, circunscreve-se à sua pretensão de obter a homologação das compensações e, por consequente, a extinção dos pretensos débitos do Imposto sobre o Produto Industrializado. Pois bem, em sede de preliminar, é importante destacar que, no caso em tela, se encontra configurada a hipótese de homologação tácita, uma vez que, entre as datas de protocolo das compensações, realizadas em abril e março de 1999, e a data de lavratura da combatida autuação, realizada em dezembro de 2004, transcorreu prazo superior a 5 anos, o que dá ensejo à incidência do comando normativo do parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430 de 1996 e, por consequente, a homologação tácita e a extinção dos supostos débitos do IPI. Ademais, na hipótese suscitada pelo caráter dialético do direito, desta preliminar de homologação tácita e consequente decadência do direito de lavratura da autuação fiscal ser superada, tem-se que o direito de crédito alusivo ao saldo negativo da contribuição social sobre o lucro líquido é suficiente para extinguir, mediante compensação, a totalidade dos supostos débitos do IPI, já que, ao saldo negativo do ano calendário de 1994, devem ser somados os saldos negativos do exercício de 1997, como insistentemente alegado e reivindicado pelo contribuinte ora recorrente. Importa destacar que o saldo negativo do ano calendário de 1997 foi formado
pela compensação das estimativas do ano calendário de 97 pelo saldo negativo do exercício de 1994, já que no ano calendário de 1997, em razão da apuração de base de cálculo negativa, essas estimativas anteriormente compensadas foram novamente convalidadas em saldo negativo. Desta forma, para a adequada e correta mensuração do direito de crédito reivindicado pelo contribuinte, devem ser somadas as parcelas alusivas ao saldo negativo de 94 e a parcela do saldo negativo de 1997, o que dá ensejo à extinção mediante compensação dos pretensos débitos do IPI. Por essas singelas razões é que espera o contribuinte seja dado provimento ao recurso voluntário com a homologação das compensações e consequente desconstituição do auto de infração. Obrigado. Doutor Alex dos Santos Ribas, a gente agradece a sustentação oral. Eu devolvo, então, a palavra para a conselheira Bianca para que profira o seu voto. Bom, esse caso, apesar dele ter se originado num caso de compensação, a gente, na verdade, está tratando aqui de um auto de infração, né? Então, eu estou tratando nessa preliminar como decadência. Entendeu a recorrente que, como auto de infração foi lavrado 21 de dezembro de 2004, estaria decaído, né, posto que se trata de tributo lançado por homologação de IPI, cujos fatos geradores teriam se dado em março de 99. Com a volta da diligência, que essa mesma turma pediu, a gente teve a comprovação de que houve um pagamento antecipado, e aí eles colocaram o DARF anexo, em relação ao período de apuração de março. Então, com base nesses dados, eu estou aplicando aqui o artigo 154 e estou reconhecendo a decadência desse lançamento. Então, eu não estou tratando o caso como homologação, nada disso, eu estou tratando direto como auto de infração mesmo. Certo, senhores, debates. Ele está muito claro. Quando eu comecei a ver, eu fiquei nessa dúvida. Eu fiz a conta aqui, eu digo, não, primeiro dia do exercício seguinte, o IPI tinha sido objeto de compensação, e eu pensei logo, se foi objeto de compensação, é porque ele não pagou. Então, provavelmente não tinha pagamento algum. E agora, quando eu vi a conselheira Bianca dizendo que foi objeto de diligência e teve pagamento, realmente não tem como fugir, eu acho que é o reconhecimento da decadência. Esse processo... Desculpa, Roberto, fica à vontade. Eu ia dizer só que esse processo está me lembrando um pouco aquele processo que nós discutimos ontem, e que de relatoria do conselheiro Rogério, e que nós suscitamos a nossa conflito de competência, né? Conflito de competência. Porque o que houve lá naquele processo, me parece se repete aqui, é que se fez um lançamento pura e simplesmente para cobrar um tributo que foi compensado e cuja compensação, por algum motivo, não foi aceita. Né? Sim. Esse ponto da competência, Roberto, ele foi abordado pela terceira sessão, esse processo voltou da terceira sessão, inclusive já tem o acórdão de recurso voluntário nos autos, em que eles declinam competência para a gente. Justamente porque houve um entendimento de que esse lançamento se deu por origem de um processo de compensação de CSL, de origem de CSL. E aí voltou para a gente, numa primeira análise no ano passado, a gente encaminhou para a diligência, né, então, a gente, inclusive pedindo cópia desse processo de compensação, mas numa análise mais detalhada agora, primeiro
eu até avancei no voto em relação ao mérito, né, mas já dei provimento em relação à decadência, mas em relação ao mérito, eu acho que não cabe aqui a gente entrar na análise da compensação em si, porque isso foi alvo de um outro processo, né, que já foi julgado, que já acabou. A gente está aqui num processo de lançamento de IPI. Então, como já teve declínio de competência para a gente já encaminhou para a diligência, já voltou, enfim, eu prossegui com o julgamento. Mas, enfim, não sei, né, o que os senhores acham. Esse aqui, né, Roberto, é exatamente o raciocínio nosso com relação ao declínio de competência do processo anterior do Rogério, né? Porque, na verdade, aqui não está se discutindo IPI, e se discutindo o saldo negativo lá atrás, de 95 e 97. Agora, exatamente aquilo. Não, aqui a gente está discutindo IPI, né? É um auto de infração de IPI, né? Mas eu sei. Mas o que a Bianca está dizendo, pelo que eu pude entender, é que a questão do crédito que foi utilizado para compensar o débito de IPI, isso já foi resolvido. O crédito não foi suficiente para compensar o IPI. Não é isso? Isso. Bom, então, o que sobrou mesmo para nós é o lançamento de IPI. Isso. Se nós entendermos que para exigir aquele débito se fazia necessário um lançamento de ofício, eu acho que não tem como fugir da decadência. Não tem como fugir. Eu vou até consultar aqui esse processo novamente aqui no âmbito do CARF, mas se não me engano ele já acabou. O processo não está no CARF, deixa eu ver aqui no contrato. Na verdade, Roberto, tinha que lançar, porque, como eu disse, ele fez a compensação. Eu acho que só na contabilidade, diz ele que ele não declarou na DCTF, não era um valor declarado, eles tiveram que lançar. Exatamente. Mas aí nós somos competentes, isso é auto-infração de IPI, porque se não for aquele raciocínio que nós tivemos com o Rogério, então a gente não é competente. Que aquele processo lá do Rogério relatou, eles, na verdade, queriam desfazer um ato da administração. Sim. Né, a administração tinha homologado uma compensação e eles queriam voltar atrás. Eu acho que eles poderiam só ter voltado atrás e feito uma revisão de ofício e deu, mas eles acharam que, como eles tinham extinguido o débito, eles precisariam constituí-lo novamente e fizeram um auto de infração. Mas tudo ainda girava em torno da questão do crédito de PIS e COFINS. Nesse aqui, pelo que eu compreendi, o contribuinte utilizou estimativa de CSLL e algum crédito do próprio IPI, aparentemente foi isso, para abater débitos de IPI lá na frente. Só que não teve ato da administração. Foi na época que ele fazia uma autocompensação. Ele fez a autocompensação, achou que estava tudo correto, não declarou os débitos em DCTF. O fisco, quando se deparou com isso, falou: você não tem esses créditos. E aí ele fez um lançamento de IPI. Então, só estou dizendo assim, que tem uma diferença, que no outro caso era uma revisão de ato da administração. Né? Então conclui-se que nós não somos competentes, né? Conclui-se que nós não somos competentes, não é isso? A decadência. Mais ou menos. Mas isso foi feito no mesmo processo ou tinha um processo que tratava dos créditos? Tem um processo que trata dos créditos, que já está arquivado. E aí foi aplicado o resultado daquilo lá nesse aqui. Esse processo de originário... Eu acho que é um auto de IPI. É um auto de IPI. É porque o próprio contribuinte, quando ele entra na questão, ele tenta justificar que não tem lançamento de IPI, não tem auto de infração de IPI, porque ele quer, vamos dizer, reabrir a discussão lá da compensação, dizendo, não, minha compensação estava correta e tal. Só que a gente está limitado nesse processo, a gente não pode entrar nessa discussão do processo de compensação, porque são leads diferentes, né? Pode. Então, a gente ficou restrito aqui. A gente até pediu cópia desse processo original, ele está anexado nesse processo, só que ele realmente é um auto de infração de IPI, né?
Mas assim, como o Bianchi disse, ele, na verdade, ele tenta reabrir a discussão do processo de compensação. Isso. Eu entendo que a gente não poderia reabrir, mas caso se reabrisse, a competência seria nossa da primeira sessão, que é saldo negativo de CSLL e RPJ. Então, eu entendo que a competência é nossa, como se fosse uma decorrência que precisou ser lançado, né, em razão da não declaração da DCTF. Então, o que a gente vai... Eu também entendi dessa forma. Eu concordo que a competência seria nossa e eu acho que a nossa análise, ela se limitaria à questão da decadência, que eu acho que houve a decadência, ou se a gente não reconhecesse a decadência, o que é que a gente reconheceria? Que a compensação lá, o processo já foi definitivamente julgado, não tem mais o que reabrir aquela discussão e manter. Se a gente não reconhecesse a autoinfração, a gente ratificaria o que foi decidido no processo de compensação de saldo negativo. É isso aí. Ô, Giovana, só para eu vou corrigir o que eu tinha dito antes, né, levando em conta a observação do Fernando. Eu tenho para mim que esse processo realmente não é nosso. Ele não é mesmo parecido com o que nós examinamos ontem. Porque, veja, se a questão do crédito, que é justamente o que atrairia o processo para a nossa sessão, já foi resolvida, o que resta agora é examinar um auto de infração de IPI. Sob o ponto de vista formal, né? Isso sob o ponto de vista formal. Podia discutir ali se tem um erro no lançamento. Porque o crédito é definitivo lá no outro, né? Exato, porque se nós pudéssemos discutir o crédito, nós estaríamos rediscutindo matéria já vencida. Aí fica uma coisa, um procedimento circular, que já foi feito, faz de novo. Então, eu acho que a coisa é por aí. Eu queria falar mais uma vez, eu ainda acho que a competência é nossa, e aí eu volto àquela expressão da compensação com duas pernas, né? Ela tem o lado do crédito e o lado do débito. O lado do crédito é saldo negativo de CSLL, né? CSLL, não é isso, Bianca? Enfim, CSLL. E do lado do débito é o IPI, que, na realidade, ele não está ali, não estava deconfessado porque não foi em decomp. Ou não foi a decomp, teve a decomp, né? Deixa eu ver. Não, foi na escrita. Foi na escrita. Então, pronto, foi na escrita. Então, mais uma razão. Se fosse uma decomp, que tem as duas pernas, na realidade, a gente nem estaria discutindo, porque não existiria auto de infração, porque a decomp constitui o crédito tributário. Como não é uma decomp que tem a confissão que constitui o débito tributário e foi na escrita e não estava declarado em DCTF, ficou a necessidade de constituição. Mas esse lançamento é a outra perna da compensação. Então, assim, na realidade, vai que a gente não acolhe a preliminar e decadência. Quem é que analisaria? O que é que restaria de mérito para analisar? O mérito da compensação, que a gente chegaria à conclusão de dizer, olha, você quer rediscutir a compensação, mas não cabe porque foi definitivamente julgada. Mas uma compensação de quê? De saldo negativo de CSLL, e por isso atraiu a nossa competência. Vamos supor que a outra turma lá também não acolhesse a decadência, a terceira sessão, a turma da terceira sessão, e ela tivesse que entrar no mérito. Ela vai ter que entrar no mérito de uma análise de um crédito de saldo negativo de CSLL, que na competência dela é nossa. Essa matéria já foi resolvida, Giovana. O mérito do saldo negativo já foi resolvido. Se foi resolvido ou não, a gente vai decidir aqui, a gente está decidindo aqui. Na verdade, a gente só não está decidindo se foi resolvido ou não, porque a gente está acolhendo, eu estou entendendo que a gente está acolhendo a preliminar e decadência. Mas se a gente não acolhe, nós teríamos que decidir se foi resolvido ou não, porque o contribuinte está tentando rediscutir a matéria, é isso que eu estou lhe dizendo. Se o contribuinte está tentando ressuscitar o defunto, digamos assim, ressuscitar a matéria já definitivamente julgada, de quem seria essa competência? Mas o que eu acho assim, a nossa competência ela não pode ficar vinculada à argumentação do contribuinte. Então, não é porque o contribuinte
está dizendo que teria relação com aquele saldo negativo, que por isso atrai a nossa competência. Ele poderia estar dizendo que isso aqui era um saldo credor de PIS, de COFINS, podia não ter nada a ver. E ele está dizendo, não, mas isso aqui é um crédito de COFINS, por isso seria da outra seção, ou se ele dissesse que isso aqui é um crédito de RPJ de outro período agora, por isso aqui viraria, não é um argumento do contribuinte, é o que é válido. Isso já passou pela só complementar. Claro, desculpa, Fernando. É que lá no artigo 6º do anexo 2 do regulamento, que ele fala daquelas situações, conexão, decorrência, reflexo, né? Então, quando ele diz os processos poderão ser vinculados, lá no parágrafo 1º, inciso 2, decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca do direito creditório de benefício fiscal, ainda que vinculem outras matérias autônomas. Então, assim, está vendo aqui, esse é o típico caso da decorrência. Esse nosso lançamento é decorrente do outro. Aí ele vem lá no parágrafo 5º e diz: se o processo principal e os decorrentes, que é o nosso caso aqui, né, e os reflexos também aplicaria, estiverem localizados em seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento no processo principal, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal. Então, o que eu quero dizer é que mesmo aqui, quando o próprio regimento trata dos decorrentes, que pode ser em razão do pedido de benefício de crédito contribuinte, ele já trata a hipótese que pode estar em sessões diferentes. Em sessões diferentes. Então, assim, agora vamos imaginar. Esse processo nós estamos falando, nossa competência, né, segundo o raciocínio ali, seria nossa porque o contribuinte quer reabrir a discussão de CSLL. Então, se ele não pusesse isso, mudaria a competência. Aí ele fixa a competência com base no argumento do recurso. Eu acho não, me parece assim que não é a questão mais segura. Eu acho que tem que ver, nesse caso aqui, me parece que é um auto de IPI. Decorrente do quê? Decorrente daquele outro procedimento que já foi resolvido pela seção competente, que disse que não havia saldo, não era suficiente. Por acaso é a nossa, mas isso não atrai a competência desse auto de IPI. O outro era nosso, mas poderia ser de qualquer outra coisa. Claro. Né? Esse entendimento que a Giovana colocou é o entendimento justamente da terceira sessão. Quando ela julgou o caso, teve um acórdão de recurso voluntário, que ela declinou competência, ela usou exatamente a fundamentação da Giovana, né, que é um caso que começa com uma compensação de CSL, e aí deriva esse lançamento de IPI, então que ela não ia julgar, porque se tivesse que entrar na discussão, ela teria que entrar numa discussão de CSL. Então, ela declina a competência para a gente justamente com base nesse argumento. É um processo, eu te confesso que a situação é uma batata quente. Nossa. Aí, assim, é lógico, alguém pode estar ouvindo, né, daqui a pouco vão assistir e dizer assim, poxa, mas tudo isso para matar na decadência? Mas, de qualquer jeito, eu acho que para declarar a decadência, extinguir, tem que ser competente. Claro. Né? Então, não é porque a gente... Não é um consequencialismo desse, como vai ser na decadência, tanto faz, né? Me parece que não. Mas a gente precisa bater um martelo. Deixava presidente decidir. Eu não tenho essa certeza que eu estou falando para vocês, assim. Tem casos que eu diria para vocês, eu posso estar errado, mas eu tenho 100% de convicção. Esse eu não tenho 100% de convicção, nem que o meu argumento que eu falei aqui está correto, nem que, eu acho que tem um pouquinho mais de convicção do que o que eu falei, mas eu não tenho todo esse... Né, o que me parece é que se fosse um processo só, um lançamento só, em que a compensação se a gente estivesse discutindo nesse mesmo processo a compensação e o lançamento como um ato conjunto, aí tudo bem.
que dependeria de decidir aquele outro. Agora, já decidido que aquele crédito não existe, né? O fato do contribuinte querer reabrir uma discussão relativa ao saldo negativo impacta nesse processo? Para mim, nenhuma. Ele está querendo rediscutir matéria já com decisão administrativa definitiva. Ponto. Essa é a matéria. Né? Mas eu não sei. Vamos ver. Tem que julgar se a Bianca mantém. Suscitar um conflito então, de competência, né? Ou a gente vai suscitar o conflito de competência ou vai seguir o caminho que a Bianca está dando. Eu vou tentar fazer uma observação aqui. Quando a gente vê a competência da primeira sessão, e aí a gente tem lá CSLL, fonte, PIS, COFINS, contribuição previdenciária, né, e o IPI, quando reflexos do IRPJ, no caso, formalizados com base nos mesmos elementos de prova. Esse IPI, ele foi formalizado com base nos mesmos elementos de prova? Não. Esse é o mesmo elemento de prova. Eu tenho uma omissão de receita, cujas notas fiscais, por exemplo, que eu usei para ter omissão de receita de IRPJ, são as mesmas notas fiscais que eu vou utilizar para o IPI. Né? Nesse caso, ele é decorrência. Lá no artigo 6º do ali não é reflexo, tá. Ele é decorrência. Ele não tem os mesmos elementos de prova. Os elementos de prova dele aqui são os livros de apuração do IPI, tudo isso. E os créditos... Não, na verdade, não, porque não houve apuração nenhuma do IPI em termos de quanto era devido, qual foi a alíquota do IPI do produto industrializado. Ele partiu do pressuposto do que o contribuinte declarou de IPI e o elemento de prova é a não homologação nem a compensação. Eu não sei. E o contribuinte não está, mas você vê só o seguinte. O que é fato, o contribuinte não está, inclusive, alegando nenhuma irregularidade na base de cálculo do IPI. Mas pelo raciocínio que a Giovana acabou de fazer, veja que a gente não usa os mesmos elementos de prova do outro processo. A gente usa a conclusão do outro processo. A gente usa a conclusão do outro processo que foi não homologar. Mas eu não estou usando os elementos que levaram à não homologação da compensação lá. Aí, quando não homologaram a compensação lá, foi porque alguém entendeu que não tinha créditos, não tinha um saldo negativo. Esse aqui a gente não está lançando, a gente está lançando pela conclusão. Ó, não foi homologada a compensação disso aqui lá, eu lanço. Eu acho que esse é a decorrência. Que é decorrência e não reflexo, acho que todo mundo concorda já. Eu acho. Mas eu acho que para a gente julgar um processo de IPI, para mim só tem essa situação, se for um autorreflexo. Por isso que Roberto citou aí o conflito. Não foi Roberto? Foi o Roberto. Então, vamos ter que julgar isso aí. Vamos ganhar tempo. Bom, vamos julgar. Pelo que eu estou entendendo, a Bianca mantém o entendimento dela de que a competência é da primeira sessão. Tá? E Giovana acompanha. Então, assim, o Roberto vai abrir a divergência pelo jeito, a gente vai colher os votos, tá? E vamos ver, aí dependendo do que acontecer aqui, ou a gente avança no mérito, ou a gente vai acertar aí o resultado. Então, conselheiro Roberto, abre divergência, né? Sim, sem dúvida. Conselheiro Dornelas. Eu acompanho a divergência. Certo. Conselheiro Lisandro. Eu acho que os processos não são reflexos e eu acompanho a divergência. Certo. Conselheiro Rogério. Eu acompanho a divergência. Conselheira Giovana. Eu fico com pena, porque dava vontade era de matar logo o processo, mas vou acompanhar a divergência. Conselheiro Lucas. Acompanho a divergência. Uhum. Eu também acompanho a divergência. Tá? Então, se a gente vai manter nesses termos,
a Bianca, no voto dela, ela não pode nem iniciar o mérito. Ela teria que começar o voto dela dizendo, olha, após relato do processo, o colegiado debateu sobre a competência, eu entendi que a competência da turma é da primeira sessão, listei vencida. Meu voto e acabou. Explica lá por quê. E aí, quem for fazer o voto vencedor... Mas, Fernando, eu não posso fazer como a gente já fez algumas vezes, de que eu posso começar dizendo, olha, eu havia votado no sentido de competência, no entanto, me curvo ao entendimento da turma, de que... Pode. E aí eu mesma já faço... Então, eu explico aqui. Aí vai ser unânime. Que aí evita essa questão de voto vencedor. Porque eu posso colocar por unanimidade, a gente está suscitando conflito de competência. Aí você, mais ou menos, é bom que a gente tenha a gravação aqui, né? Se tiver uma data que eu vou colocar, mas mais ou menos isso, que na verdade aquele processo já tinha sido decidido, que esse aqui é decorrência dos outros, no termos do inciso 2 aí do parágrafo 1º do artigo 6º, do anexo 2 RICARF, né? Ele é decorrência, ele não é reflexo, então a gente não tem incompetência. O argumento e o fato do contribuinte argumentar e querer reabrir a discussão quanto à origem do crédito que lá atrás, né, não tem o condão de alterar a competência, porque aquele processo já foi definitivamente julgado, né? E vamos jogar para a doutora Adriana, presidente do CARF, decidir quem julga isso daí. Então, certo, vai ficar no item 85 da pauta, então, por unanimidade de votos, suscitar o conflito de competência com a terceira sessão de julgamento. Processo julgado. Nós temos agora o item 86 da pauta, recorrente a Hotéis de Ville Limitada. A relatora é a conselheira Bianca, novamente, e a doutora Heloísa Guarita Souza encaminhou sustentação oral, um arquivo com sustentação oral. Eu peço para a conselheira Bianca que faça a leitura do seu relatório, ou resumo do seu relatório, e na sequência eu projeto aqui, apresento aos senhores a sustentação oral encaminhada pela patrona, conselheira Bianca. Bom, eu vou, então, fazer uma breve leitura aqui no início do voto, porque esse processo, ele teve alguns andamentos processuais que são importantes aqui para a resolução do caso. Então, vamos lá. É um auto de infração lavrado quando da revisão da DIPJ de 2001, que resultou na glosa de prejuízos supostamente compensados indevidamente. Então, no auto de infração, ele trata da seguinte forma: glosa de valores compensados na DIPJ a título de prejuízo fiscal apurado em período anterior, tendo em vista a insuficiência de saldos apurados e informados nas respectivas declarações de períodos anteriores. Então, essa é a quarta exigência fiscal sobre a mesma matéria a partir do ano de 97. Então, tem aqui 4 processos, incluindo esse, que são relativos a essa questão de glosa de prejuízos, em que o fiscal ele foi voltando, né, para ver a glosa dos outros anos. A contribuinte alega que, enquanto não definitivamente julgadas aquelas exigências iniciais, que seriam do ano de 97 e de 99, não se poderia ter como consolidada qualquer situação anterior, como feito nesses autos, o que acabaria por antecipar um resultado ainda não desconhecido e que poderia influenciar a todos, visto o entrelaçamento de períodos e que os números se projetam do primeiro para o último ano. Em decisão de primeira instância, quanto à alegação de que o lançamento em foco depende do julgamento dos outros processos, a autoridade ela sustentou que o primeiro processo, esse de final 2002-46, relativo ao ano de 97, ele já se encontraria arquivado. Então, não teria que aguardar nada, né? Em relação ao segundo processo, que é o final 2003-83, ele é relativo à CSL. Então, ele seria matéria estranha, essa lide, né?
e então ele também não impediria o prosseguimento desse julgamento. Em relação ao último processo, que é esse 2003-28, a DRJ sustentou que se trata de lançamento relativo à compensação do ano de 99, tendo em vista que teve insuficiência de saldo, que foi julgado procedente em primeira instância, e que estaria aguardando o julgamento do recurso voluntário no CARF. Então, ele manteve a glosa dos prejuízos de 99 e a DRJ disse que, então, não tinha mais saldo para ser compensado em 2000 e 2001. No recurso voluntário, houve um pedido de sobrestamento desse processo, então, de 99 relativo à IRPJ, que, de acordo com a resolução CARF, o primeiro julgamento do CARF feito em 2011, o colegiado, então, resolveu sobrestar o processo até que esse outro processo de IRPJ 99 fosse julgado. Depois veio um processo administrativo de Curitiba, da DRF de Curitiba, em 2016, dizendo que essa diligência, na verdade, já poderia ser atendida, porque esse PAF de 99, a questão de litígio, a questão de mérito, já tinha sido encerrada, uma vez que só se encontrava pendente de apreciação em recurso especial apenas a aplicação de juros sobre multa de mora de ofício. Então, ela mandou de volta para o CARF, dizendo que, olha, vocês podem prosseguir porque a matéria de mérito já está encerrada. No entanto, em 2018, veio a superveniência de um fato novo, trazido pelo contribuinte, dizendo que ela havia protocolado um processo judicial para que houvesse anulação desse lançamento desse processo de 99. E que, então o CARF, de acordo com esse fato novo, ele decidiu, então, sobrestar o julgamento para aguardar, foi dessa mesma turma, da gente mesmo, aguardar, então, a finalização desse processo judicial referente à anulação ou não desse PAF de 99. Em despacho de abril de 2020, a PGFN, então, comunicou ao CARF, né, que realmente foi mantida a anulação do lançamento que instituiu esse PAF de 99. Se não me engano, foi por cerceamento de defesa. Então, esse processo que a gente está julgando agora, ano 2000 e 2001, volta, então, para nosso julgamento, contando com essa questão de que o processo de 99 foi anulado. Bom, então, depois de todo esse relato, né, eu ia encaminhar aqui para a minha resolução, mas, então, eu vou propor ao presidente que projete, então, a sustentação oral. Ok, conselheira Silva, obrigado. Só pedir os microfones no mudo, eu vou iniciar aqui a projeção da sustentação oral, certo? Senhor presidente, senhora relatora, senhores conselheiros, como deve ter sido relatado, trata-se de um recurso que volta à pauta após o cumprimento de resolução desta turma, que determinou o sobrestamento do julgamento deste recurso até a superveniência de uma decisão judicial definitiva no âmbito do PAF 10.980.0.122.89, /2003-28, relativo à glosa de prejuízos fiscais do ano imediatamente anterior, 1999, às glosas deste PAF, que são de 2000 e 2001. Pois bem, o objetivo da minha presença aqui é justamente destacar que o processo judicial que reconheceu a nulidade do lançamento objeto daquele PAF do ano base de 1999, transitou em julgado agora, em 10 de março passado, com decisão judicial favorável ao contribuinte, sentença confirmada por acórdão do TRF da 4ª Região. Em memorial enviado aos senhores, constam as íntegras dessas decisões judiciais e também certidão judicial explicativa. Aliás, esses fatos também estão confirmados no âmbito deste PAF, as folhas 278, com informação fiscal específica a respeito. Sendo assim, dada a íntima relação de causa e efeito
entre a glosa de 1999 e esta dos anos imediatamente subsequentes, a anulação daquele lançamento de RPJ implica na restauração do saldo dos prejuízos fiscais existentes em 1999, o que impacta, obviamente, na determinação do saldo dos prejuízos fiscais disponíveis para compensação nos anos subsequentes, em 2000 e em 2001. Resta, assim, portanto, comprometida a base de cálculo aqui autuada. Por esses motivos, então, é que se requer a improcedência desse auto de infração por inadequação da base de cálculo autuada a partir do reconhecimento judicial definitivo da nulidade do lançamento de 1999, o que implica, portanto, no restabelecimento por completo do saldo dos prejuízos fiscais compensáveis. Por esses motivos, se requer a procedência do recurso aqui em julgamento. Eu agradeço a atenção dos senhores. Prezados, então, primeiro agradecer aqui a doutora Heloísa Guarita Souza pela sustentação oral, e eu encaminho, então, a palavra novamente à conselheira Bianca para a leitura do seu voto. Bom, presidente, então, em face dessa questão, eu encaminho meu voto para uma diligência para que isso seja refletido, né, o resultado da anulação desse PAF seja refletido no cálculo do presente processo para que a gente possa julgar. Então, eu estou encaminhando para uma diligência. Debate, senhores, dúvidas? Será que precisava uma diligência para a gente saber qual seria o efeito, ou a gente poderia dar o provimento para ajustar o lançamento ao resultado daquele outro processo? Ainda vamos supor que o efeito fosse integral ou que o efeito fosse, por vista parcial, porque eram 3 processos, né, que tinham um reflexo. Será que precisa de uma diligência para dizer, o valor seria alterar X para Y? Aí a gente, então, aplique Y. A gente poderia simplesmente determinar o ajuste, não sei, para não ter que... Eu acho que eu estou totalmente de acordo se for essa saída. Eu consultando o auto de infração, até posso falar aqui a página para vocês, mas é um auto de infração muito simples. Ele simplesmente fala, olha, glosa de prejuízo compensado indevidamente. Não tem, assim, muito mais, assim, do que a gente pudesse debater aqui, entendeu? Então, eu acho que é simplesmente uma questão de cálculo mesmo. Pelo que eu entendi, o fiscal foi abrindo, né, voltando até 97, e não entrou na apuração em si, foi só nessa questão do prejuízo mesmo. Então, ou a diligência ou direto o reajuste base de cálculo. Assim, eu não sei se seria, porque ele passou um tempo, né, digamos, suspenso, sobrestado em razão da dependência daqueles 3 processos, um já está definitivamente julgado, o outro também, o outro foi cancelado não administrativamente, mas judicialmente com trânsito julgado, comunicado à Procuradoria, ou seja, não tem pendência nenhuma. Eu acho que trata só de liquidação de valor, e eu acho que a gente não é obrigado a liquidar no CARF, a gente pode dar uma decisão, e a liquidação seria feita na unidade de origem. Eu sou simpático nesse caso aqui, a gente encaminhar nesse sentido também. Olha, simplesmente refletir nesse processo as decisões definitivas administrativas nos 2 outros processos e judicial, né, que foi a anulação do terceiro, né? Pelo que eu entendi, eu posso até mencionar esse processo de 97, mas pelo que eu entendi, esse de 97 já foi, ele está arquivado, já foi. Pelo que eu entendi, o que implica no nosso é o de 99, porque em 98, nem a contribuinte disse que teve nenhum processo, então talvez tenha sido 97, 98 não viu nada de errado, e aí 99 que refletiu em 2000, 2001. Então, eu acho que só de refletir o de 99 já resolveria, mas eu posso até citar esse de 97, se for o caso.
Aí são 2 de 99, é isso? Um de CSL e um de RPJ. E aí eu acho que talvez devesse constar aqui, por exemplo, como foi anulado, que a gente reconhece que o processo foi anulado, né, o de 99. Só Ou seja, para restabelecer o prejuízo fiscal, né? De acordo com o resultado do processo A, B, e considerando a anulação do processo X, que foi reconhecido já com trânsito julgado pela Procuradoria. Então, a gente faria um provimento parcial, é isso? Como é que ficaria? Aqui é o IRPJ, CSLL ou tem os dois? Qual? Esse que a gente está julgando agora? É. Só IRPJ. E o que Vou até abrir aqui o auto de infração aqui de novo. E por que tem um processo de CSLL licitado? Porque a contribuinte fala que esse processo de CSL influenciaria nesse de agora, mas a própria DRJ já falou, olha, aquele de final 83 não fora, influencia, né? Tá fora. Essa foi uma argumentação inicial da recorrente, mas que não procedeu. Então, na verdade, a gente poderia dar o pedido do contribuinte no recurso só diz respeito a esse último processo que foi anulado ou não? Sim. Então é dar provimento, né? Só que a gente pode especificar dar provimento para restabelecer os prejuízos fiscais, né, utilizados no processo tal em razão da anulação judicial, daquela decisão que anulou os efeitos daquele processo. Né? Porque o que acontece é que lá tinha uma redução de prejuízo fiscal que redundou no nosso processo aqui. Como aquele foi anulado, a gente só manda refletir aqui, restabelecer o prejuízo fiscal, não seria isso? O recurso voluntário, ele também fala dos juros de demora sobre multa de ofício. Então, eu posso dar provimento... Esse está prejudicado, né? Ou ele pede sobre tudo? Sobre todos? A minha dúvida é porque, assim, se ele está pedindo juros sobre multa, inclusive aquelas parcelas que já foram mantidas, aí a gente julga, entendeu? Ó, ele pede o seguinte, sobrestamento, né, desse processo, e no mérito ele reconhecer a existência de prejuízo fiscal glosado em 97 e 99, proceder-se à recomposição do seu saldo em montante suficiente a fazer frente à compensação levada a efeito nesse exercício, ou no mínimo a exclusão da Selic sobre o cálculo da multa de ofício. Então eu acho que é parcial o recurso, né? Isso. O provimento, né? Primeiro então, ele pede o 97 de novo. Isso. E já foi dado. Já foi dado. Já foi... Não. A DRJ já deu ou a DRJ negou? Não, a DRJ já afastou esse argumento, dizendo que, olha, esse processo trata de CSL, esse de 97... Não. São 3 processos. Tem um final 2002-46 que diz que é o 97. E já está arquivado, Tá. Mas esse aí o contribuinte pede para restabelecer também ou não? Ele pede para restabelecer, mas esse foi arquivado com decisão desfavorável ao contribuinte. Então, mas se ele pede isso, a gente vai dizer que ele já perdeu lá, então... Tudo bem. Então, é provimento parcial, né? Isso. E aí, como vai ser mantido? Porque aí a gente vai restabelecer uma parte, que é o de 99 aqui, do processo que foi anulado. Isso. Como uma parte foi mantida para restabelecer, deve sobrar multa de ofício. E a gente nega provimento em relação a juros sobre multa, né? Que é matéria de súmula. Isso. Juros sobre multa. Mas tudo bem. Certo. Então, o que a gente pode fazer, deixa eu ver, a gente está dando provimento parcial só para restabelecer o prejuízo fiscal, né? Isso. Decorrente da anulação junto
judicial do processo administrativo número tal. É isso, é restabelecer esse prejuízo. É isso que a gente está dando provimento. No seu voto você deixa claro isso, você diz que o processo de 97 já tem decisão definitiva administrativa que ele não pode mais rediscutir, e nega o provimento também no juro sobre a multa, né? Isso, tá ok. Agora, se tiver qualquer insurgência do contribuinte em relação a esse cálculo, ela não consegue voltar para o CAF, ela teria que já... É cumprimento da decisão, né? Aí ela vai discutir lá, mas eu acho que me parece que é um caso que seria bem mais tranquilo. Mais tranquilo. É que daí eles jogam lá no sisteminha, e em vez de eles colocarem um prejuízo menor, eles estabelecem o valor, ele roda de novo. No princípio não tem muito problema, não. Tá ok. Senhores, então a conselheira Bianca está reformulando o voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, simplesmente para restabelecer o prejuízo fiscal decorrente daquele processo final 2003-28, que foi anulado judicialmente o lançamento. Isso. Conselheiro Roberto. Acompanho a relatora. Conselheiro Dornelas. Acompanho a relatora. Conselheiro Lisandro. Acompanho a relatora. Conselheiro Rogério. Com relatora. A conselheira Giovana. Acompanho a relatora. Conselheiro Lucas. Acompanho a relatora. E eu também acompanho a relatora, então, por unanimidade de votos, dá esse provimento parcial para restabelecer somente os prejuízos fiscais decorrentes da anulação do processo final 2003-28. Então, item 86, julgado também. Nós vamos fazer agora o item 87 da pauta. Presidente, posso pedir um minutinho? Vou me adiantar, se quiser conseguir ficar à vontade. Vamos fazer o seguinte, então, pessoal. 5 minutos de intervalo. Tá ok, obrigada. Tomar um café, tudo. Eu peço para a Val interromper a gravação e, na sequência, a gente retorna o julgamento do item 87. Obrigada, presidente.